Zé Rafael no lugar de Danilo. O técnico Abel Ferreira encontrou uma solução caseira? Será que ainda precisa de um reforço? Bora falar sobre isso no vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, ative o sininho também que é bastante importante para você receber as notificações dos vídeos quando eles pintarem aqui no canal. Além disso, deixa o seu like para dar uma moral pro trabalho. E se você quiser, eu vou ficar muito contente ao final do vídeo deixar um comentário aqui embaixo. Se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito feliz. Show? Bora pro assunto do vídeo, porque o papo agora é Zé Rafael e esse desenvolvimento de um camisa 8 para se tornar camisa 5. E é bom lembrar que o Zé Rafael, ele chega como um meia no Palmeiras. No período apresentado de futebol dentro do Bahia, ele apareceu como meia, em alguns momentos caindo pelo lado, e ele acabou sendo colocado como um segundo volante pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, e funcionou bem. E aí, como camisa 8, ele foi se desenvolvendo, e no fim das contas, o Palmeiras contava, em tese, com dois camisas 8 nessa dupla Zé Rafael e Danilo. A questão é que o Danilo ocupa muito bem os espaços e o Zé era quem ficava mais à frente da linha da bola, era um cara que não vinha tanto buscar o jogo para construção. Quem vinha buscar mais era de fato o Danilo, para fazer o papel do primeiro volante, ou também, em várias ocasiões, o meia, o próprio Rafael Veiga saía para fazer essa movimentação, Gustavo Scarpa em alguns momentos, menos é bem verdade, mas fazia também, e o Zé Rafael ficava mais à frente da linha da bola. No fim das contas, eram dois camisas 8, mas um deles era muito mais 5 do que 8, o Danilo, que é um todocampista, é muito completo, ocupa muito bem os espaços, o próprio Abel Ferreira já falou sobre isso. E aí, por ocupar muito bem os espaços, por ter a capacidade de interceptar passes, o Danilo conseguiu dar equilíbrio defensivo à equipe do Palmeiras em conjunto com o Zé Rafael, que também sempre foi um trem, não à toa o apelido, em termos de desarmes. Quando o Palmeiras começa a testar possibilidades, a que mais encaixa é Gabriel Menino jogando com o Zé Rafael. Mas o próprio Abel Ferreira já deu a entender que o Gabriel Menino é um jogador que tem uma característica de maior mobilidade, de maior avanço, não guarda posição, uma característica de um 8 que está indo para a camisa 10. E aí a gente tem que parar para entender que às vezes o quebra-cabeça ele tem que ser colocado de uma maneira diferente, porque a peça que você tinha colocado dentro desse quebra-cabeça e parecia funcionar, na verdade está em outro lugar e vai funcionar muito bem ali. E esse é o ponto que acontece nesse momento com o Zé Rafael. O camisa 8 está atuando como camisa 5. E é nítida a evolução dele, nítida a evolução do Zé Rafael nessa posição e nessa função. O Zé, inclusive, falou sobre o assunto, e eu vou trazer as aspas do Zé, porque as aspas do Zé casam muito com aquilo que está acontecendo nos últimos 3 jogos com ele. Ele disse o seguinte à TV Palmeiras: é mais um ano de adaptação para mim com a saída do Danilo. A gente fez alguns testes e está tentando encontrar a melhor solução para o nosso meio-campo. Acho que tenho feito esta função de maneira eficiente, me adaptando a esse novo estilo de jogo. Fecha aspas para o Zé Rafael. E a evolução e a adaptação parece realmente estar funcionando e estar sendo rápida, eu explico. Quando a gente olha o funcionamento do meio-campo do Palmeiras nos jogos contra Flamengo, Santos e Inter de Limeira, a gente percebe uma clara evolução nesse encaixe de Zé Rafael e Gabriel Menino. E aí, a gente tem que olhar um pouco para os números também. Quando a gente fala em perceber, em percepção, em olhar para o jogo e entender que o time está fluindo, significa que o Palmeiras não foi controlado no meio-campo nessas partidas. O Palmeiras controlou o meio-campo nessas partidas. Por quê? Porque o meio-campo conseguiu encaixar, diferentemente de outros momentos, por exemplo, jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando o Palmeiras teve o teste do Jailson, o teste do Atuesta, e a coisa não encaixou. Não encaixou. O Palmeiras não teve o controle do meio-campo. Então, a gente olha para esse ponto de percepção visual, sem necessariamente observar dados. Mas aí a gente pode mergulhar nos dados para entender a evolução do Zé. E quando a gente mergulha nos dados, veja só. Os últimos 3 jogos em que Zé Rafael e Gabriel Menino atuaram, com o Zé Rafael como um camisa mais 5. Veja só, contra o Flamengo foram 49 toques na bola, 79% de acerto no passe. Ainda não é um número tão legal, mas beleza, tá ali nos 80%, a gente pode dizer assim, é um número ok. 3 bolas longas tentadas, ainda assim não conseguiu atingir o objetivo, foram 3 bolas longas erradas no jogo.
15 duelos, 5 ganhos. A cada 3 duelos ele ganhava 1. 4 interceptações e 3 desarmes. E aí vem muito do papel do camisa 5 de ocupar bem o espaço para interceptar e também de ter a capacidade de, num mano a mano ali, conseguir fazer um desarme. Então, olhando para tudo isso, a gente observa um camisa 5 ainda com números baixos. Quando a gente avança para o clássico contra o Santos, mas é bom a gente lembrar que era um duelo contra o Flamengo, então é um duelo bem pegado, é um duelo de muita equivalência técnica entre os jogadores, então é natural que ninguém consiga números muito altos na partida. Quando a gente olha para o jogo contra o Santos, é um clássico e o Santos não vem bem. E aí a gente vê outros números. 81 toques na bola do Zé Rafael. Mais do que isso, 91% de acerto no passe. Veja só como já muda também e como se eleva o número de acerto no passe do Zé Rafael, além do número de toques na bola. 9 bolas longas trabalhadas pelo Zé, 6 corretas. 9 bolas longas trabalhadas, 6 corretas. Olha a evolução nesse ponto. Quer mais? 20 duelos nesse jogo, 9 ganhos. Praticamente 50%. É um número bem interessante. Quando a gente olha para os outros números, 2 interceptações e 4 desarmes. Olha só como já tem 6 pontos positivos aí, interceptação e desarme, que levam a crer que o funcionamento da função de 5 está se desenvolvendo em conjunto com um acerto de passe com qualidade num alto número, 91% é bastante, duelos individuais ali mano a mano, contando com uma taxa de 50%, as bolas longas funcionando, porque ele vai pegar a bola mais atrás mesmo, vai ser talvez o primeiro a pegar a bola depois dos zagueiros em algumas ocasiões, e numa transição ofensiva é importante que a bola longa funcione. E aí a gente vai para o jogo contra a Inter de Limeira, que claro, tem um nível de enfrentamento menor, tem, mas é o que nós temos hoje para analisar o funcionamento do meio-campo. A gente já tem visualmente o meio-campo funcionando bem. E aí a gente mergulha nos dados desse jogo também. Zé Rafael deu 73 toques na bola, algo muito próximo do que aconteceu contra o Santos. Número elevado de toques participativo no jogo. E aí a gente olha o número de acerto no passe. 94% de passes certos no jogo. Número excelente, excelente para o Zé Rafael. Bolas longas. Foram 6 tentativas, 4 corretas. Olha só, sai de 91% de acerto. Na verdade, vamos puxar lá de trás. 79% de acerto nos passes, vai para 91% e sobe para 94%. Quando a gente olha para bolas longas, sai de 3 bolas longas erradas para 9 tentativas de bolas longas e 6 certas, para 6 tentativas de bolas longas e 4 corretas. Veja só como vai se desenvolvendo e os números vão mostrando uma regularidade legal e desenvolvimento na função. Quer mais? 16 duelos ao longo do jogo, 8 ganhos, atingiu de fato 50%, saiu de 15 duelos para 5 ganhos no primeiro jogo na função, para 20 duelos e 9 ganhos no segundo jogo na função, e depois 16 duelos para 8 ganhos na função no terceiro jogo, atingiu 50%. 4 interceptações e 6 desarmes, maior número de interceptações e desarmes acumulados. Veja só que interessante, isso quer dizer que o jogador está se desenvolvendo na função. Isso não significa que ele está plenamente adaptado, até porque, contra a Inter de Limeira, a Inter conseguiu achar alguns espaços. Em 2 jogadas específicas de perigo da Inter, uma delas o Zé Rafael não consegue o desarme em um lance de mano a mano, e em outra ele não acompanha o jogador que ele tinha de acompanhar depois de uma troca rápida de passes, e o jogador sai para fazer um passe dentro da grande área. São 2 exemplos de posicionamento e movimentação que o Zé ainda está buscando encaixar, mas também os melhores jogadores, em algum momento de vários jogos, vão se equivocar, não vão acompanhar, vão perder mano a mano, que vai gerar lance de perigo, isso é normal. Mas quando você olha para os números no todo, você tem que observar se ele está, na grande maioria das suas participações, funcionando na função. E claramente o Zé Rafael está em desenvolvimento e na grande maioria das ações dele no jogo, ele vem levando a melhor. Ele vem conseguindo interceptar, vem conseguindo cortar, vem conseguindo desarmar, vem conseguindo dar bolas longas, vem conseguindo acertar a maioria dos passes e, além de tudo, também vem conseguindo duelar bem com 50%. Vamos puxar uma comparação, já que a gente pegou 3 jogos aqui, com o Danilo, e eu peguei números do Campeonato Paulista também de 2022, para tentar chegar próximo de uma comparação interessante, tá? Embora estejamos falando de 2 adversários de Série A nesses 3 jogos do Zé Rafael, Flamengo e Santos, e a Inter de Limeira, um adversário aí de divisões inferiores. Mas o Danilo tinha uma média ali no Paulistão de 47 toques na bola, então o Zé Rafael já aparece com uma média superior.
84% de acerto no passe, uma média muito próxima com a média que o Zé Rafael está apresentando nos últimos 2 jogos, até superior. 60% de acerto nas bolas longas, uma média muito próxima do que ele apresentou no último jogo. No jogo anterior, então, uma média ainda mais elevada nesse sentido. Quando a gente olha para duelos ganhos, 59% de duelos ganhos. Estou falando de média do Danilo dentro do Campeonato Paulista 2022. O Zé Rafael está com 50% em um jogo, quase 49% em outro, está se aproximando desse número também. Média de 1 interceptação e 3 desarmes por jogo. O Zé Rafael está conseguindo colocar números ainda maiores nesse começo. O que isso significa? Isso significa que o Zé Rafael está se adaptando bem à função. Então, não só a questão visual de quem acompanha o jogo, sem olhar para os dados e para as informações de ações individuais do atleta, o jogo está fluindo, isso já é positivo. E quando você olha para os números individuais das ações do jogador em campo, para tentar ver se a função, na grande maioria das vezes, está sendo bem executada, você percebe também essa boa execução. Então sim, o Zé Rafael está cumprindo muito bem a função de 5 e ele cumpriu contra 2 times de Série A, é bom lembrar, e teve números muito altos contra uma equipe de divisões inferiores, o que é um bom parâmetro olhando o todo. 2 times de Série A, você conseguir desenvolver bem, você conseguir subir o seu patamar de um jogo para o outro e depois consolidar num adversário mais fraco. É caminho de regularidade para atuar bem e para ter bons números na função. Se o Palmeiras contratar, vai precisar jogar mais do que o Zé Rafael, sem dúvida alguma, porque o time está encaixado, o Gabriel Menino vai ganhando sequência, é um jogador que já se destacou contra o Flamengo, é um jogador que consegue buscar um bom cruzamento, tanto na bola parada quanto com bola rolando, tem o chute de fora da área que é importante para um camisa 8 e também tem a sua capacidade de marcação, apesar de ser um cara que sai mais, mas sendo um camisa 8 ele vai ter essa liberdade com a proteção do Zé Rafael e também de um dos laterais que pode segurar, além da composição da dupla de zaga. Então, Palmeiras vai ao mercado, tenho convicção disso, até porque o Zé Rafael é um cara que pode ser polivalente, mas ainda assim ele é um só. Então o Palmeiras precisa ir ao mercado e deve ir ao mercado. Não sei se necessariamente ainda nesse começo de ano, mas ao longo do ano, se a janela se fechar e o Palmeiras não contratar, eu tenho convicção de que vai contratar no meio da temporada, porque precisa, o elenco não pode ficar tão enxuto assim, até porque o Zé Rafael saindo do time dá uma bagunçada nesse meio campo. E aí, o ponto é, enquanto o Zé Rafael estiver jogando bem, mesmo quando um reforço pintar, talvez esse reforço precise disputar a posição mesmo. Não vai chegar como titular, que era algo imaginado e suposto quando o Danilo sai do time e o meio-campo se desencaixa. Quando se falou em Matheus Henrique, falaram, Matheus Henrique vai vestir a camisa, entrar em campo e jogar, porque não está encaixando sem um volante novo, os volantes que tem no elenco não estão funcionando. Nesse momento, quem chegar disputa a posição com o Zé Rafael, que tem mostrado muita capacidade. É uma amostragem pequena? É uma amostragem pequena, mas é clara a evolução dele nessa posição. O Abel Ferreira, técnico que acompanha o dia a dia, que nós não podemos acompanhar, já elogiou publicamente o Zé Rafael fazendo a função. O próprio Zé Rafael já disse que está se sentindo à vontade, que está se sentindo eficiente, que está curtindo essa adaptação que tem sido realizada. Então, tudo caminha para um encaixe muito bom e regular, porque nesses 3 jogos foi um encaixe muito bom mesmo. A regularidade depende de uma amostragem maior. Mas a tendência, e a gente sempre fala em tendência porque o futebol é caótico, a gente nunca sabe o que pode acontecer, a tendência é que o Zé Rafael, de fato, ocupe essa posição e funcione muito bem por ali. Quando necessário, será um camisa 8, a depender de lesões, suspensões, e um reforço chegando pode fazer a função. Assim como quem está no elenco também pode cumprir com o Zé Rafael jogando, que é realmente um atleta impressionante. O trem é muito bom jogador. Deixa seu comentário aqui embaixo, claro, sobre o vídeo, a sua opinião, o que você bem entender, fica à vontade para comentar. Não esquece de ativar o sininho, de se inscrever e também de clicar no like, que é muito importante para o trabalho. Se você quiser ser sócio do canal, membro do canal, fica à vontade, clica aqui no Seja Membro que eu vou ficar muito contente. Show? Bora falar de futebol!